que nós temos observado em todos os noticiários nos últimos dias é algo sem precedentes para muitas gerações. Desde a Segunda Guerra Mundial, nós não vemos tamanha agressividade de um país contra o outro, utilizando o poder bélico como nós temos visto a Rússia em sua invasão à Ucrânia. E hoje eu vou explicar de maneira bem simplificada para vocês entenderem de forma mais fácil como que toda essa situação lá fora entre Rússia e Ucrânia pode abalar a economia brasileira e principalmente como que isso vai afetar no seu bolso. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Planerama, eu sou Ana Bortoloso, espero que estejam todos bem, dadas as situações nos últimos dias, que tem sim deixado um clima muito tenso, de muita apreensão em qualquer pessoa, acredito eu, de qualquer país, de qualquer nacionalidade, e estamos falando da guerra na Ucrânia. E hoje eu vou trazer para vocês esse tema relacionado principalmente ao lado econômico, para mostrar para vocês como que tudo isso que está acontecendo pode afetar na economia brasileira e o que isso vai influenciar no nosso bolso. Mas antes, é claro, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembre-se, aproveita porque é de graça, me ajuda bastante e me segue lá pelo Instagram também. Antes de mais nada, é preciso a gente mencionar aqui algumas sanções que foram impostas contra a Rússia como forma de prejudicar a longo prazo a economia russa e sua relação internacional com os outros países. Relações essas comerciais, principalmente, e que afetam, sim, direta e indiretamente na economia do nosso país. Para começar, a sanção mais aguardada realmente foi confirmada, que é a remoção de alguns bancos russos do sistema SWIFT, que, para quem não sabe, é uma sigla em inglês para Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, que em português é traduzido para Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Ela também é conhecida como BIC, que é uma sigla simples para Bank International Code, que é Código Bancário Internacional. Com isso, os bancos, alguns bancos, é bom frisar muito bem isso, alguns bancos russos estarão fora do SWIFT e, portanto, não poderão fazer transações interbancárias, ou seja, não poderão fazer transações com e para outros países. Essa é uma das sanções mais aguardadas porque ela é uma das que mais implica diretamente na economia russa, mas já tinham medidas restritivas impostas e congelamentos parciais de reservas internacionais que a Rússia tem. Essas reservas internacionais têm um montante aproximado de 630 bilhões de dólares. Outra sanção foi o fim dos Golden Visa. Os Golden Visa é como se fosse uma venda de passaportes para pessoas da alta elite e também para os seus parentes. Isso era feito principalmente para cidadãos de nações como a Rússia, de forma com que eles tivessem acesso a sistemas financeiros internacionais. E há poucas horas atrás da gravação desse vídeo, a União Europeia também fechou completamente o espaço aéreo, proibindo pouso, decolagem ou simplesmente a passagem pelo espaço aéreo da União Europeia de todo e qualquer avião russo, independente de ser avião comercial, cargueiro e até mesmo jatos particulares. Outra sanção adotada pela União Europeia foi a proibição da mídia do Kremlin dentro de qualquer território da União Europeia. Isso significa que as mídias estatais, como é o caso da Russia Today e da Sputnik, não poderão veicular absolutamente nada a partir da data da sanção. Além de tudo isso, também informaram que vão sim incluir sanções à Belarus, ou Bielorrússia, como nós conhecemos, como forma de punição, já que eles acreditam sim que a Bielorrússia
foi de certa forma um álibi, um cúmplice da invasão russa no território ucraniano, pois servia como território de testes e treinamentos militares. Também é importante a gente mencionar rapidamente alguns países que apoiam a invasão russa na Ucrânia. Entre eles estão a China, que já era de nosso conhecimento, nós temos também a Bielorrússia, a Venezuela, Cuba, Síria, o Irã, a Nicarágua e a Sérvia. Há poucos dias atrás nós tivemos também o Conselho de Segurança, onde, ironicamente, quem estava presidindo era um russo, e lá foi votada por uma resolução que traria de forma diplomática a obrigação de fazer com que a Rússia retirasse todas as suas tropas de território ucraniano e desse um cessar-fogo. Acontece que 11 países votaram a favor da resolução, o Brasil foi um deles, 3 se abstiveram, que é o caso da China, da Índia e dos Emirados Árabes Unidos, e um país votou contra a resolução, pasmem se quiserem, que foi a Rússia. Rússia tem poder de vetar as resoluções, então, obviamente, a resolução foi vetada e não pôde prosseguir. Dito isso, agora a gente pode iniciar mesmo o tema do vídeo, que é sobre como tudo isso impacta na economia brasileira. E a primeira coisa que a gente precisa observar é que a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo no mundo. Além disso, ela também é a maior fornecedora de gás natural da Europa e a maior produtora de gás natural do mundo. Agora, o que o petróleo e o gás natural têm a ver diretamente com o Brasil? Em primeiro lugar, é partindo do gás natural que boa parte dos fertilizantes da Rússia são produzidos. O Brasil importa a maior parte dos seus fertilizantes da Rússia. Além disso, o Brasil usa também gás natural para abastecer as termoelétricas. Com relação ao petróleo, é aquela mesma situação da lei da oferta e da demanda. Vai ter menos gente oferecendo e, portanto, o preço vai ficar muito mais alto. Então preparem seus bolsos, porque gasolina e diesel certamente serão combustíveis que vão ter um aumento bastante considerável dentro de pouco tempo. E é claro que o aumento do diesel também vai afetar nos preços dos fretes. Se aumentar o preço do frete, consequentemente o preço do produto transportado também tende a aumentar. Esse repasse tende a acontecer de alguma forma para o consumidor final. O mesmo vai acontecer com produtos agrícolas que dependem do fertilizante que o Brasil também importa. Além dessas considerações que eu já mencionei, nós também podemos esperar uma grande pressão inflacionária nos alimentos. Por quê? Temos que considerar que mais de 80% de todo o trigo vem da Argentina. Mas acontece que a Argentina tem passado por um período muito forte de secas, o que obviamente acaba atrapalhando na safra local. E além de considerarmos isso, também precisamos considerar que os preços são cotados internacionalmente. Então esse seria um ponto que atingiria a economia de forma um pouco mais indireta. Também é preciso mencionar nesse caso que a Rússia e a Ucrânia respondem por mais de 29% de toda a exportação mundial de trigo. Com os preços sendo cotados internacionalmente, com essa variação muito alta de câmbio que pode acontecer, que na realidade já foi possível ser verificada nos últimos dias com relação ao dólar, nós também podemos esperar uma nova alta de juros aqui no Brasil. A Selic pode sim chegar a quase 13%, de acordo com os economistas. Uma inflação muito alta com atividades muito baixas nos levam ao que na verdade a gente já estava passando nos últimos meses, que é a estagflação. Se você não sabe o que é, quer saber como funciona, eu vou deixar o link aqui nos cards para você dar uma olhada depois, porque eu já falei sobre a estagflação aqui nesse canal. Esses são alguns dos principais fatores que podem afetar direta e indiretamente a economia brasileira, mas é preciso mencionar que há uma possibilidade do Brasil, teoricamente, se dar bem, porque com todas as sanções impostas, isolando a Rússia de todo o mercado internacional, o Brasil pode acabar exportando mais. Aí a gente tem dois lados da moeda.
Em primeiro lugar, o Brasil sempre foi mais neutro nas situações diplomáticas globais, independente do país em que estejamos falando. Pode ser muito bom para a economia brasileira, mas, ao mesmo tempo, estar beneficiando uma política ditatorial certamente não é algo que nós brasileiros, nós capitalistas, nós pessoas de bem, consideramos algo muito positivo. Então, deixa aí nos comentários o que você acha a respeito dessa hipótese e se você é a favor, se você é contra, o que você tem achado das notícias que você tem acompanhado e se você tem mais alguma prospecção sobre o que pode impactar diretamente a economia brasileira, comenta aqui também que eu vou ficar bem contente em responder você. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, me segue lá no Instagram também e #ForçaUcrânia. Eu vejo você na próxima. Bora planejar? Tchau!